Pessoal, o BAP deu uma declaração aqui intrigante e vamos entender, vamos esmiuçar toda a fala que o BAP deu. Foi um áudio vazado de algum grupo ali do WhatsApp e vamos entender o que aconteceu. Tem mais algumas informações aí por trás de toda a situação. Vamos entender tudo o que foi falado por ele e tudo que eu sei até agora sobre a demissão de Felipe Luiz. Fala, meu parceiro e minha parceira rubro-negros. Se vocês são novos por aqui, se inscreve aí, dá essa moral pro Flanalítico e ajuda aqui. O crescimento do canal é importantíssimo. Eu tô com uma meta e um desejo de chegar a 5 mil inscritos e eu conto com a sua ajuda para chegar nesse número. Eu agradeço demais, demais mesmo a sua inscrição. Eu sou novo por aqui, o canal tem menos de 2 meses e já está crescendo bastante. Eu agradeço todo mundo que já se inscreveu e se você não se inscreveu, eu peço humildemente para você se inscrever. Agora vamos lá para as informações aqui, ó. O que está acontecendo, ó. Vamos ver aqui o que o BAP está falando. Meu querido, tudo bem? Cara, isso aí que está sendo dito aí realmente aconteceu, mas não é a razão principal. Todo mundo tem direito de conversar, de avaliar o que é melhor para si. Eu não tenho dúvida de que isso acontece, enfim, não só com o Felipe, mas com outros caras. A minha visão é o seguinte, Mário, quando você pega um trem errado na vida, sabe o que você tem que fazer? Descer na primeira estação que seja possível e retornar, né? Então, meu compromisso inarredável é com a instituição, é com o Flamengo. Quando eu não acredito que o que está sendo feito vai levar o Flamengo aonde nós desejamos que o Flamengo esteja, eu tenho que atuar. Foi exatamente o que eu fiz. Eu estou intervindo fundamentalmente porque eu acredito que, pelo conjunto das coisas que estavam sendo feitas, a gente não estava indo na direção que eu julgo adequada para a instituição. Abraço grande, irmão. Tamo juntos. Então vamos lá. Primeiro a gente escutou o áudio como um todo, esse foi o áudio, essas foram as primeiras impressões. Agora eu vou mostrar para vocês pausadamente o áudio, porque a primeira impressão, o BAP dá a entender que o Felipe já estava ali e na primeira oportunidade ele mandou o Felipe embora, apesar dos títulos e das conquistas. Mas pode não ser isso. A gente pode ver por outro viés que ninguém tá falando. Então vamos desdobrar esse áudio aqui, vamos repetir e aí eu vou pausando e falando aos pouquinhos sobre o áudio. Fala, Mário, querido, tudo bem? Cara, isso aí que está sendo dito aí realmente aconteceu, mas não é a razão principal. Todo mundo tem direito de conversar, de avaliar. Vamos lá. Não é a razão principal. Se não é a razão principal, tem alguma coisa outra por trás acontecendo que a gente não sabe. Em primeira instância, vocês sabem muito bem como é que foi o desenrolar das negociações de renovação de contrato do Felipe Luiz. Teve um imbróglio e uma insatisfação desde então do BAP. Não só isso, aparentemente o Felipe Luiz estava em contato com o grupo Chelsea para ir ou para o time lá, o Strasbourg, ou não sei qual era a negociação ali por trás. Então tem essa questão. Mas vamos continuar aqui com o áudio para a gente entender todo esse aspecto. O que é melhor para si. Eu não tenho dúvida de que isso acontece, enfim, não só com o Felipe, mas com outros caras. Aqui ele deixa claro, né, que isso pode acontecer com qualquer um técnico, não só com o Felipe e também com outros caras em relação à demissão, em relação à pressão, até porque a gente sabe como é que é o Flamengo. A minha visão é o seguinte, Mário, quando você pega um trem errado na vida, sabe o que você tem que fazer? Descer na primeira estação que seja possível e retornar. Então vamos lá. Aqui tem duas abordagens que a gente pode tomar, pessoal. A abordagem de quando o Felipe foi contratado, e aí foi campeão do Brasil, e aí ele continuou
no Flamengo já com o BAP, né? Nessa mudança de gestão. Ou a gente pode entender que essa renovação, o Felipe deixou claro para o BAP, para o Boto e para a diretoria que ele queria ficar mais pouco tempo, talvez metade do ano. Talvez a partir do meio do ano ele quisesse ir embora. E aí, se for dessa forma, por que não já acabar agora? E outra coisa, o Simeone, lá do Atlético de Madrid, onde o Felipe jogou anos e anos e anos, o Simeone ele pode fechar com a Inter de Milão, indo para a Inter de Milão no meio do ano. Então esse é um outro aspecto, beleza? Esse é um outro aspecto. A gente pode pegar o viés de quando o Felipe foi contratado, ganhou a Copa do Brasil, continuou, ou o viés da renovação, de ter falado sobre o trem que você pegou errado para você descer na primeira estação. Que o BAP mesmo, ele tá dizendo que tomou uma decisão equivocada em renovar com o Filipe Luís naquela altura. Então pode ser essa questão, e não a questão desde o início, que o Filipe Luís era errado desde o início, até porque eu não acredito que ele seria tão desrespeitoso com o Filipe Luís dessa maneira. Só que ao mesmo tempo ele também não quer expor o Filipe Luís. Então eu acho que as coisas têm que ficar claras. Se o BAP não quer expor o Filipe Luís, tem que dar uma informação de outra maneira. Porque todo mundo agora vai jogar pressão no próprio BAP e no Boto. Se o Leonardo Jardim perder o título contra o Fluminense, a torcida já vai botar pressão. E se depois perder contra o Cruzeiro, a torcida vai botar mais pressão ainda. Ainda mais no antigo clube do Leonardo Jardim. E se depois perder contra o Botafogo, vai botar mais pressão ainda. Então o BAP, não sei, talvez por respeito ao Felipe Luís não queira expor ele, mas talvez de alguma certa maneira ele precisa expor as ideias de melhor forma. Deixar tudo claro. Pensando a médio prazo, não é uma boa... talvez a gente tivesse problemas em médio prazo, mesmo que o Felipe Luís voltasse a performar como técnico e o time. Pronto, já deixou claro que ali as conversas entre eles, Felipe Luís já deixava claro que ele queria ir, por exemplo, para a Europa. Então essa é uma das questões. Vamos continuar aqui o áudio. Então, meu compromisso inarredável é com a instituição, é com o Flamengo. Quando eu não acredito que o que está sendo feito vai levar o Flamengo aonde nós desejamos que o Flamengo esteja, eu tenho que atuar. Foi exatamente o que eu fiz. Tá aí, ele tem que atuar. Então, pensando pelo viés lá do trem e dizendo mais, ele pode estar falando justamente dos resultados de agora, de uma perda de elenco. Ali existem informações que ele perdeu moral com algum ou outro jogador especificamente, mas no elenco como um todo não. Mas a gente não sabe o que rola ali por trás, né? Então, o BAP poderia ter entendido junto com o Boto que o Felipe estava indo por um caminho sem volta, que ele não conseguiria fazer esse elenco performar novamente. Ou então o viés de que o Filipe Luís não queria ficar no Flamengo, queria voltar para a Europa, até porque a esposa dele é da Europa, nasceu lá, acho que ela é da Espanha. Então tem todas essas questões dentro dessa declaração que eu entendo. Eu, Flanalítico, entendo dessa forma. Eu não sei se você tem um outro pensamento, você conseguiu captar uma outra informação. Acho que ele não fala mais nada aqui não. Eu estou intervindo fundamentalmente porque eu acredito que, pelo conjunto das coisas que estavam sendo feitas, a gente não estava indo na direção que eu julgo adequada para a instituição. Para instituição. Então ele deixou claro que talvez o caminho que estava correndo, até por aquela
declaração infeliz do Felipe Luiz, que não foi boa, que ele não deixou claro ali o que ele queria, né? Ficou um negócio meio estranho, apesar dele, nessa última entrevista, ter dado a volta por cima, vamos dizer assim, e ter respondido bem, e disse que não tinham entendido ele da maneira certa. Abraço grande, irmão. Tamo junto. Então tá aí, essa informação. Mas agora vamos ver aqui nos comentários se tem alguma coisa que a gente possa tirar proveito de alguma análise que eu não pesquei, né? A torcida não era contra o Felipe, sempre foi contra a escalação de Plata, Lino, Royal e Ayrton. Não, isso daí é óbvio. A torcida não queria que o Felipe Luiz fosse demitido. A torcida queria que o Felipe Luiz voltasse a performar e fazer o básico ali com o elenco do Flamengo, que todo mundo sabe que tem muita qualidade, e que queria que o Flamengo jogasse bem como jogou em 2025, pelo menos sendo consistente e dominante, o que não estava acontecendo. Simplesmente BAP, racional ao extremo. O exemplo do trem foi ótimo. Ser humilde, reconhece o erro, rever os seus conceitos e dar o braço a torcer. É isso que faltou no Felipe. O Felipe, em certo momento, o ego dele cresceu muito ali e ele não foi bem. Áudio planejado para ser divulgado. Ah, com certeza. Acredito que sim. Acredito que tenha sido, sim, planejado para ser divulgado, até para tirar um pouco da pressão do presidente do Flamengo. Eu admiro o Felipe Luiz, mas eu sou fã do BAP. O cara é gangster demais. Pode ser uma jogada. Papo de impeachment. Não acredito não. Que conversa de carochinha. Fora BAP e fora Boto. Eu, como torcedor, penso que as torcidas do Flamengo deveriam ficar o resto do ano sem ir ao Maracanã. Meu maior desgosto é lembrar a última manifestação da torcida. O time de Felipe Luiz foi chamado o elenco de sem vergonha. Isso foi uma lástima. Parece que o Felipe negociava com o Chelsea às escondidas. Então, é exatamente isso. Então, é uma questão muito, muito relevante que, além de ter arrastado a renovação, se vem com essa informação. Aí o BAP falou, não, acabou, é agora, vamos bola pra frente, tem um ótimo técnico aí no mercado, Leonardo Jardim, vamos aproveitar que agora o Felipe tá em baixa, vamos demitir ele e já começar o Brasileiro e a Libertadores com um novo técnico. Pode ter sido esse pensamento. O que você acha? Deixa aí nos comentários a sua opinião. Li um comentário que achei plausível. Pelo menos a Leila tem coragem de peitar a torcida e se impor como presidente frente à torcida. A lamentável decisão, pediram o caos, ele vai chegar, é bom aguardar. Como sempre, aqui ó, perdi. Ué, não botei resposta. Como sempre, uma justificativa de merda sem contexto. Aí ele vai lá e contra um que também falou para o time anterior que não treinaria o time do Brasil a não ser aquele. Vai ficar nessa agora, vai ficar nessa disputa de narrativas, né, pessoal? Agora virou uma grande disputa de narrativas, vamos ver quem vai ganhar, mas com certeza o Flamengo vai perder. Porque da forma com que foi feita, não deixou claro. Então, ao meu ver, o BAP tinha que ter sido claro na demissão, não demitir o Felipe Luiz na madrugada após coletiva, no meio do nada, onde todas as pessoas já estavam dormindo, que a coletiva em jogo que começa 9 horas da noite já é tardíssima. Você demitir o cara após isso, não tem fundamento. Se soltar 1h da manhã uma demissão, é falta de respeito com o Felipe, que se dedicou tanto como treinador quanto como técnico. Esse é o meu ver, e o BAP não deixou tudo às claras e tem que passar a limpo essa história, porque dessa forma que está, não ficou bacana, nem para ele, nem para o Felipe Luiz. Vamos ver o que vai acontecer nas próximas horas. Se você é novo por aqui, se inscreve. Vou deixar um outro vídeo aqui justamente dessa demissão, e eu vou fazer um vídeo um pouquinho mais tarde agora para vocês sobre como o Leonardo Jardim pensa times e como é que o Flamengo pode jogar com o novo técnico do Flamengo. O novo técnico do Flamengo está chegando hoje ao Rio de Janeiro. Vamos ver o que vai acontecer, beleza? Tamo junto e saudações rubro-negras.